E agora, meu aluno, olha só, você aí, aquele aluno do terceiro ano, se preparando, ok? Através da química orgânica. Nessa aula de número 8, conforme eu falei para vocês, nós estudamos ácidos carboxílicos, estudamos ésteres. Então, vamos dar uma olhadinha agora, fazer aquela revisão, para você ter muito sucesso aí na atividade. Vamos lá, então? Olha só aqui na revisão. Então, nós temos, olha aí, nomenclatura dos ácidos carboxílicos. E aí nós sabemos que a nomenclatura oficial, que é através da IUPAC, muitas vezes o aluno esquece se perguntar, o que é a IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada, que para os ácidos carboxílicos de cadeia aberta e que contém um ou dois grupos carboxílicos é dada da seguinte maneira. Como é que é dado mesmo? Você sempre, qualquer composto que tenha ácido carboxílico, você começa pela palavra ácido. Prefixo. O prefixo, então você vai referente ao número de carbono. E fixo, você, se tiver só ligações simples, é AN. Mas se tiver dupla ligação, é N. Ióico, porque se trata de ácido carboxílico, tá legal? E aí, alguns exemplos aqui para facilitar o seu aprendizado. Tá joia? Então, só revendo aqui, ó. Um ácido que tem 3 carbonos, tá bom? A partir da carbonila, eu chamo ele de ácido propanóico. An quer dizer ligação simples, propanóico, tá bom. O segundo ácido, você começa sempre a partir da carbonila, ácido but, são 4, então ácido butanóico, beleza? Se fosse um carbono só, seria o quê? Metanóico. Se fosse 2, etanóico. Se fosse 5, professor, se fosse 5, com certeza seria ácido pentanóico, né? E na sequência, agora, os ésteres. Como é que se dá nome aos ésteres? Então, olha aí. Você vai pegar o primeiro radical, acrescentar o átomo, a preposição de, o segundo radical, acrescentando ila. Metanoato de metila, metanoato de propila, etanoato de butila. Enfim, são nomes que daremos a alguns ésteres, no geral. Para isso, olha o exemplo aqui, ó. Tanto a partir do oxigênio para a esquerda, eu tenho o carbono. A partir do oxigênio para a direita, eu tenho outro carbono. Então, eu diria aqui, ó, que seria metanoato de metila. Em seguida, olha aí, o fenil está no segundo radical. Então, primeiro, a partir da carbonila, tem 2 carbonos. E aí você vai ler etanoato de fenila. Prosseguindo ainda, olha o benzeno que foi trocado, né, para vir como primeiro. Então, nesse caso, eu vou ler o quê? Benzoato de etila. Tá joia? Então, na iminência de que revisamos funções oxigenadas, ácidos carboxílicos e éster, agora desejamos boa sorte para você na atividade. E não esquecendo que assim que você terminar a sua atividade, voltarei aqui para fazer o comentário de cada questão para melhorar o seu aprendizado. Boa sorte e voltarei já já. Conforme eu lhe falei, agora eu estou aqui para tirar a dúvida da sua atividade de sala. Se você acertou, parabéns, hein? Olha só, merece palmas. Mas, por acaso, você é um estudante, você está na sala de aula, você está
querendo aprender. Então, não se preocupe nas atividades de sala que você pode errar. Você está aprendendo, o importante é não deixar de exercitar. Então, não fica somente o aluno, o colega fazendo a atividade e você ficar olhando. Então, você tem que aprender a exercitar. Se você não erra, como é que vai acertar? Então, vamos lá? Se liga aí. Ó. Então, eu tenho aqui na primeira questão que diz o seguinte: o nome oficial da glicerina, representada na figura a seguir, é, vamos dizer, X, tudo bem. Tratando-se de um Y. Então, o nome e a função. Né? Aqui perto. Então, completa-se corretamente a afirmação acima quando X e Y são substituídos por quem? Então, observe que eu tenho aqui ó, uma estrutura muito legal aí, né? Então, olha aí. Agora, será que é a letra A? Será que é a letra B? A letra C, a letra D, a letra E? Outra coisa, meus caros alunos, vocês podem ter na questão funções oxigenadas que foram trabalhadas em outras aulas. O importante é que, nesta aula, apesar de ter trabalhado ácido carboxílico e éster, mas eu posso colocar numa questão sobre álcool, sobre aldeído, sobre cetona, porque vocês já aprenderam. Então, é uma maneira de fazer uma retrospectiva nos seus conhecimentos. Então, sobre o composto apresentado, que vocês viram aí, ele, o que acontece? Hidroxila ligada a carbono saturado. Bom, vamos lá. Então, o nome dele é 1,2,3-propanotriol e é um triálcool. Letra B é um álcool propílico e um triálcool. Eu estou falando o nome e a função. Letra C, propanotrial e um trialdeído. Será que é aldeído? Ó. Letra D, éter propílico e poliéter. Será que é isso mesmo? Letra E. 1,2,3, tripropanol e trialdeído. Você, da sala de aula, qual a alternativa que mais se identifica para esta questão? Então, olha lá. 1, 2, propano, triol. E é um triálcool. Vamos conferir? A resposta é a letra A. Completando corretamente a afirmação sobre o composto abaixo, podemos afirmar que X é o seguinte, olha. 3 carbonos, prop, hidroxila ligado a carbono saturado, é um álcool. Então, já sei que propano, agora é propanol, é propanodiol ou é propanotriol? Vocês viram que aqui trata-se de um poliálcool, um álcool que tem na sua estrutura mais de uma hidroxila. Se fosse uma hidroxila só, seria propanol. Se fosse duas, seria propanodiol. Mas como tem 3 hidroxila, ficamos com propanotriol. E se é um propanotriol, pela terminação, pelo seu sufixo, eu já sei que é um álcool. Se fosse propanóico, não seria álcool. Seria o quê? Um ácido carboxílico. Só para que a gente... Propanona, se fosse ona, seria que função? Ah, professor, seria cetona. Então, estou lembrando aqui que terminou em ol, é porque pertence à função alcool. 3 carbono, prop. Triol, porque tem 3 hidroxilas no composto. Valeu o comentário? Ótimo! Então, vamos agora, se liga no Enem para a segunda questão. Aqui na segunda questão, o que é que nós temos? É que o biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis e que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, ok? Que estão presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros,
e álcools de baixa massa molecular, como o metanol, o etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. Qual foi as reações que nós estudamos mesmo, pessoal? Foi reação de quê? De esterificação? Então, observe esse comentário. Então, eu tenho vários ácidos, digamos assim, reagindo com álcool, e vamos obter o quê? Vamos lá? Então, na presença do catalisador, de acordo com essa equação, a função química presente no produto que representa o biodiesel é? Será que a letra é A? Um éster? Olha lá, hein? O produto, nós temos um produto e nós temos um subproduto. Essa função aí, o composto, representa que função? Um éter? Representa um éster? Então, só lembrando aqui, ó, éter é quando você tinha o quê? Radical, oxigênio radical. Éster, quando eu tenho radical, carbonila, OL. Veja lá. Álcool é quando eu tenho radical ligado à hidroxila. Cetona é quando eu tenho radical, carbonila, radical. E ácido carboxílico aí, ó. Radical, carbonila, OH. E aí? Só para relembrar, porque eu gosto muito nas minhas aulas de dar ênfase aos grupos funcionais na química orgânica, porque estão muitas funções. E se você não for gravando os grupos funcionais de cada função, você vai se perder em algumas respostas, não é isso mesmo? E assim sendo, diante do comentário, você A, B, C, D ou E, referente ao composto que você acabou de ver. Vamos lá, então? Olha só! Então, o produto que representa o biodiesel pertence à função éster. Você lembra que durante a aula eu falei, ó, óleos, gorduras, ceras, tudo pertence à função éster. Tá certo? Então, se eu estou falando do biodiesel, que é olha, então, é porque obrigatoriamente ele não é um éter, ele não é um álcool, não é acetona, nem ácido carboxílico. Ele é obtido pela reação de ácido carboxílico com álcool, mas o produto final caracteriza um éster. Valeu? Então, vamos lá no comentário aí. Alternativa B. Pela estrutura, podemos observar que o biodiesel apresenta o grupo carboxilar, que é o grupo carboxila ligado à cadeia carbônica, constituída a função éster. Olha aqui o grupo funcional, que legal. E aí você observa, não diretamente, mas o invertido. Olha. Radical, carbonila, oxigênio. Radical, carbonila, oxigênio, então R1, aqui seria o outro R. Ó. Então, você olhando neste sentido, você caracteriza exatamente que você passa a ter a função éster no biodiesel, que foi exatamente o que se pediu nesta questão. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Então, espero ter colaborado nessa explicação, nesse comentário, dessas atividades de sala para você, tá certo? Mas fique tranquilo, porque teremos mais questão pela frente, e agora é a questão de número 3. Na questão de número 3, o que diz o enunciado? Essa questão, ela foi aplicada, elaborada no Enem de 2015. Diz assim: uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, suas colmeias usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas no composto ar. E quando pressentem o perigo,
eles expelem. Então, quando essas abelhas pressentem o perigo, elas exalam, elas espessem o feromônio composto do grupo B. Então, olha só. Para elas saírem e voltarem de suas colmeias, ela usa o composto A, que é um feromônio. Em compensação, quando elas expelem, em forma de alarme, o composto B. E ele serve de sinal para combate coletivo. Sendo assim, o que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Viu aí? Muito interessante. O que a abelha faz, hein? Produz ceras, produz mel, entendeu? Então, diante desse caso, o que diferença cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas do feromônio. Portanto, olha aí a estrutura do grupo A, olha a estrutura do grupo B. E agora, você analisando a fórmula condensada e a forma em bastão destes compostos, podemos garantir o que se pede na questão. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, quer dizer, isso em funções das abelhas. Meu aluno, você aí sentado na sua cadeira, você na sala de aula, nessa questão de número 3, você será que assinalou que o composto A e B trata-se de letra A, álcool e éster. Letra B, aldeído e cetona. Letra C, éter e hidrocarboneto. Letra D, enol e ácido carboxílico. Letra E, ácido carboxílico e amida. E aí, o que você assinalou como resposta certa? Vamos para aqui. Olha só. Com certeza, se você assinalou que composto A, porque você tem o quê? As funções orgânicas que caracterizam os feromônios, quer dizer, são estruturas mistas, que dentro dos compostos tem o quê? Álcool e éster. Parabéns, porque você foi 100% vitorioso. Aqueles que, por acaso, tiveram dúvidas em interpretar as funções orgânicas desses compostos, então, agora, com certeza, você já não mais vai errar, não é mesmo? Vamos aqui ao comentário, olha só. Resposta A. Do composto A, você tem a função álcool. Olha aí. Então, isso é como fosse ser OH. E aqui, ó, tchan, tchan, tchan. Beleza? Então, caracterizou a função álcool. E no composto B, a função éster. Portanto, nos feromônios que as abelhas utilizam, ok? Uns para alarmar, outros para se defender. Então, você tem, são estruturas, ok? Que apresentam funções diferentes, porém, sendo caracterizado. Composto A, função álcool. Composto B, função éster. E aí, o objetivo dessa aula, com todo carinho, com todo respeito, tivemos a preocupação de mostrar para vocês, ajudar a você a identificar função ácidos carboxílicos, funções ésteres, diferenciando seus grupos funcionais, ensinando como se dá a nomenclatura e até em compostos mistos, estruturas mistas, você saber que ali você pode encontrar um álcool, pode encontrar um éster, pode encontrar um éter, pode encontrar acetona, pode encontrar um fenol, um enol e assim sucessivamente. E olha só, nós continuaremos sim com mais aulas de química orgânica pela frente, mas para a próxima aula seria bom que cada aula que você vai assistir, faz uma retrospectiva, faz uma leitura das aulas anteriores, porque vai fazer
você entender melhor as aulas que virão pelo futuro. Valeu? Um grande abraço, meu aluno!